Os Chiefs voltaram, mas será que é pra ficar dessa vez? Olá, está começando mais um vídeo aqui do The Information, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, segunda-feira, após semana 4 de NFL, do domingão pelo menos, né, ainda tem Monday Night hoje para terminar a rodada, mas agora o assunto é o domingão de NFL, e claro, a gente vai falar muito sobre a vitória dos Chiefs aqui, mas outros destaques também, mas sem mais delongas, antes de tudo eu vou pedir para quem tá aí se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo por aí, tá? Vamos justamente começar falando do jogo dos Chiefs, né? Não tem como, a gente olha para Kansas City e vê uma vitória que foi de uns Chiefs que voltou para fazer barulho, né? Patrick Mahomes com 4 touchdowns, 270 jardas, 25 passes completos, apenas 12 passes errados, um time bem diferente da última semana, principalmente, né? Mas também das duas derrotas, e aí tem um motivo específico, que se chama Xavier Worthy. Esse cara voltou pro time titular por conta que estava lesionado, perdeu os 3 primeiros jogos e teve um impacto para mais de 100 jardas, somando corridas e recepções. E foi muito importante, foi um cara que deu dinamismo para esse ataque. O jogo terrestre funcionou com ele, foi o cara que mais teve jardas corridas pro time. O jogo aéreo funcionou com ele, foi o jogador que teve mais jardas recebidas de Kansas City. Então a gente vê o impacto que o Worth causa. E quando a gente falava que esse time estava sendo limitado por péssimos wide receivers, não era brincadeira. Porque com todo respeito ao Marquise Brown, ao Juju, cara, ao Thornton, pô, eu sei que vocês estão marcando seus touchdowns, né? Mas não tem como. O Worthy foi um impacto que fez a diferença para trucidar os Ravens, que fizeram apenas um bom drive lá no primeiro quarto. E depois sumiu, cara. Os Ravens é um time de muitos erros. Lamar Jackson com mais um turnover pro time como um todo, é o primeiro dele na temporada. O jogo terrestre não apareceu. Derrick Henry teve 42 jardas só em 8 carregadas. E é um time que não produziu, muito por conta de erros, de faltas, um time que parece que não está preparado para vencer as grandes franquias da NFL. Esse é o sentimento que passa. E aí o Lamar Jackson sai lesionado, não deve ser nada sério, mas numa dessas, olha, 1-3 com os Steelers 3-1, talvez a gente tenha um panorama na NFC North onde os Steelers se encaminhem para um título de divisão. A ver, claro, a lesão do Lamar Jackson. Não dá para destacar e descartar os Ravens fora da pós-temporada. É um time muito talentoso, mas, cara, não tá vencendo. Não tá jogando bem, no caso, agora. Então, muitos problemas pros times do Ravens. Vamos ver como é que vai ser. Outro time que aprontou suas graçolas foi os Rams, bateram então invicto de Indianapolis Colts, ambos times ficam agora 3-1 e os Rams vencem por 27-20 num jogo maluco no último período. Cara, que jogaço, principalmente pros lados do lado dos Rams que erraram menos no último período, né? Cara, o Indianapolis Colts errou bastante. Daniel Jones, não digo que teve um dia de Daniel Jones, mas teve 2 interceptações, forçou 2 passes que não se deveria forçar, tá? Principalmente o último, mas aí o último já tava o jogo indo pra derrota, tinha que empatar, então tu até entende um pouco da situação, mas cara, teve erros bizarros, e aí a gente tem que destacar os erros do Adonai Mitchell, o wide receiver calouro, que simplesmente jogou fora 7 pontos, literalmente, porque ele ia fazer o touchdown e deixou a bola escapar antes da end zone. A bola saiu, touchback, bola dos Rams, 7 pontos a menos, e ainda fez uma falta que anulou um touchdown corrido do Jonathan Taylor. E aí dá pra dizer que os Colts cometeram muitos erros e mereceram a derrota, porque quando a gente olha pros Rams, por mais que errou bastante, Matt Stafford teve 3 touchdowns, mais de 300 jardas, na verdade quase 400 jardas.
Kyren Williams jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, 13 carregadas, 77 jardas. Cara, Puka Nacua, muito produtivo, 13 recepções para quase 200 jardas, 170, um touchdown. Tutu Atwell teve um touchdown, Davante Adams teve um touchdown, o time aparecendo como um todo. E a gente pode falar que esses Rams é um time muito interessante. E é um time hoje que realmente, junto com os Lions, é o favorito a tentar destronar o Philadelphia Eagles na NFC. Já os Colts é um time muito interessante. Essa é aquela derrota que ela machuca demais. Não só porque poderia e talvez durante boa parte do jogo merecia ter vencido. Mas vamos tentar tirar o lado bom. Tu expõe alguns erros que a franquia não pode cometer lá pra frente. E não é como se tivesse sido um jogo tenebroso do Daniel Jones. Não é esse o caso. O Daniel Jones jogou bem boa parte da partida. Esse time tá jogando bem. Então é ajustar os pontos negativos pra tentar arrumar a casa para as próximas partidas. Esse Indianapolis Colts aí, ó, é um time bem interessante. A briga na NFC South com os Jaguars vai ser interessante. Jaguars venceu os Niners, um jogo bem interessante da defesa, forçou 2 erros do Brock Purdy, 2 interceptações. Brock Purdy não voltou bem, o time dos Niners não tá jogando bem, primeira derrota, né, dos Niners. É outro time que perde a invencibilidade nesse domingo de NFL. O destaque fica mais pro lado negativo, o ataque não jogou tão bem, Brock Purdy não voltou tão bem. Tem que acender um alertazinho. Era um 3-0, que era 3-0, mas que não era tão verdadeiro assim. E aqui vem a primeira derrota. Outro time também que jogou mal e perdeu a invencibilidade foi o time dos Chargers. Cara, mesmo destaque dos Niners para os Chargers. O Justin Herbert não jogou tão bem assim, teve interceptação, o time sofreu durante boa parte para vencer dos Giants, que chegou a primeira vitória, e a mudança de quarterback agora com o Dart como titular surte efeito. Um time que tem mais armas para conseguir vencer os adversários. Não à toa venceu um time que estava invicto e que parecia até começar o jogo que ia chegar a 4-0. Um jogo bem ruim dos Chargers, tá? Uns Chargers que lembrou os Chargers de erros do passado, tá? E para terminar o vídeo aqui, pô, que vitória do Philadelphia Eagles, 4-0 sobre o Tampa Bay Buccaneers, continua invicto. A gente vê um time dos Eagles com o Jalen Hurts que não passou muita bola, 130 jardas, 2 touchdowns, Saquon Barkley não correu para nem 50 jardas, mas teve touchdown. Então a gente vê um time que ofensivamente não tá produzindo como deveria, mas daí vê o Special Teams funcionar, vê a defesa forçar interceptações, vê o time como um todo. Cara, os Eagles têm muitas coisas para melhorar, principalmente ofensivamente. Não dá para esconder isso. Mas é um time que tá sendo criativo na maioria quando precisa. Cara, o Special Teams tá fazendo a parte dele. O Special Teams tá aparecendo, tá criando, tá conseguindo entregar resultados. Então, uma impressão muito positiva para esse time de especialistas do Philadelphia Eagles, que ajudou a garantir a vitória, né? Então, o Eagles é um time completo, tem o que melhorar nos 3 lados da bola, né? Talvez 2, o Special Teams está muito bem, mas principalmente ofensivamente é um time que precisa ajustar algumas coisas. No segundo tempo oscilou demais, o Tampa Bay Buccaneers voltou para a partida, mas fez um primeiro tempo onde o Saquon Barkley apareceu recebendo, o Jalen Hurts correu com a bola, então várias coisas um pouco mais diferentes do que nos 3 primeiras partidas funcionaram hoje. E aí talvez tá o alerta pros Eagles, um alerta positivo para continuar fazendo isso, que fez tão bem, principalmente no primeiro tempo, tá? Gente, esse foi o Domingão de NFL, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente vai falar do Sunday Night, vai falar dos demais jogos da NFL e conversar um pouquinho a mais, os cenários de playoffs para algumas franquias, na nossa live terça-feira às 20 horas para conversar muito dessa semana 4 de NFL. Também repercutiu o Monday Night Football que acontece hoje nessa segunda-feira, para quem tá vendo obviamente o vídeo na segunda-feira. Então, ó, terça-feira cola com a gente 20 horas aqui no YouTube do The Info, certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado com todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo, podcast ou qualquer conteúdo nosso pra gente falar muito de NFL. Um beijo, um abraço, tamo junto, valeu. Tchau, tchau!